E o governo prorroga mais uma vez o prazo para o saque do abono salarial. Agora, o prazo é até 31 de dezembro para trabalhadores da rede pública e privada sacarem o PIS/PASEP. O Ministério do Trabalho decidiu estender até 31 de dezembro o prazo para saque do abono salarial de um salário mínimo do PIS/PASEP referente a 2014. O adiantamento foi adotado porque quase 1 milhão de pessoas ainda não tinham resgatado o benefício. Esta é a segunda prorrogação que o governo faz. Inicialmente, o prazo para sacar o benefício terminaria em 31 de junho, mas foi estendido até final de agosto. Caso o trabalhador não retire o dinheiro desta vez, os recursos voltam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quem gosta de ler sabe que esse hábito proporciona uma viagem fascinante pela literatura, com infinitas possibilidades de passeio ao redor do mundo sem sair do lugar. E para a alegria dos leitores, São Paulo recebe a 24ª Bienal Internacional do Livro. Essa edição, além de expor livros tradicionais, como de costume, conta com uma novidade da literatura contemporânea, os livros escritos pelos YouTubers. E olha que essa obra tem feito bastante sucesso entre a garotada. Seja por meio do cordel, da contação de história e da música ou até da gastronomia, é impossível resistir às histórias contadas no papel e até em livros digitais. É por isso que todos os anos a Bienal Internacional do Livro atrai tanta gente. A Bienal do Livro já está em sua 24ª edição, mas esse ano ela trouxe muitas novidades. Uma das que mais chamou a atenção é a presença de vlogueiros e blogueiros lançando livros e participando de sessões de autógrafos. Quem explica essa diversidade é a Vera Esaú, gerente de comunicação de uma das organizadoras da Bienal. A gente tem vários youtubers aqui, além dos escritores, dos consagrados, tem a moçada jovem, que a gente não pode negar que eles são ídolos da meninada e que eles também incentivam a leitura e acabam lançando livros, e aí também é uma vitrine para que as crianças e os jovens entrem no mundo encantado e delicioso da leitura. A 24ª edição da Bienal do Livro de São Paulo está uma verdadeira sopa de letras. Só aqui nesse estande você pode encontrar livros sobre biografia, livros gastronômicos, da literatura tradicional e inclusive os livros que compõem agora essa literatura moderna. A essa altura do campeonato, quem foi expositor já sentiu que o público deu uma variada no perfil. Agora, tem uma turma que, ao invés de buscar os tradicionais escritores, anda procurando os best-sellers de seus youtubers favoritos. Eu acho que o público mudou, o público da Bienal ele tem mudado, a gente percebeu isso na demanda. Talvez seja o principal aspecto que difere a Bienal 2016 de São Paulo, por exemplo, das bienais anteriores. Lavínia Rocha, que é uma dessas autoras contemporâneas, aos 19 anos já está em seu 4º livro. Desde os 11, ela, página a página, reconta suas histórias. Ela também já tem uma fila de fãs que acompanham seu booktuber. Eu comecei na rede social por causa dos livros, então assim, é um maior jeito de ter contato com os leitores. Eles perguntam, mandam novidades, querem saber de tudo, eles ficam em contato, então eu acho maravilhoso. As redes sociais são assim, um instrumento fantástico para nós escritores. Mas tem gente que conta um outro conto. É o caso da socióloga Zoara Faila, coordenadora de pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil. Ela acrescenta que é preciso se atentar à qualidade crítica de alguns livros para que esse vício pela leitura não seja sazonal, e sim frequente na vida das pessoas. A leitura sempre é boa. A questão é se essa é uma leitura que desenvolve uma consciência crítica, que desenvolve uma capacidade de escolha, de um protagonismo, de uma leitura autônoma, ou se as pessoas estão seguindo simplesmente uma onda. A Vigilância Sanitária de São José dos Campos retirou de 9 estabelecimentos caixinhas do achocolatado e também do lote M4, que foi interditada pela Anvisa. A suspensão da comercialização desse produto ocorreu após a morte de uma criança no Mato Grosso com suspeita de envenenamento por intoxicação. A criança faleceu 1 hora depois de ingerir a bebida. Mas, após pesquisa minuciosa, os peritos conseguiram descartar a hipótese de contaminação biológica por bactéria ou fungo e identificar a contaminação através de um furo compatível com agulha de seringa na parte lateral superior de cada embalagem. O exame pericial detectou a presença da substância carbofurano nas 5 caixas de achocolatados. A substância é o princípio ativo encontrado em pesticidas utilizados para controle de pragas em lavouras
horas e aplicado como veneno de rato. Mesmo após este laudo, a polícia do Mato Grosso ainda aguarda demais resultados de análises para dar continuidade às investigações. Até que todos os resultados referentes à morte do menino não saiam, a Vigilância Sanitária continua interditando o lote e, segundo a Secretaria de Saúde, este é um procedimento normal quando existe uma suspeita de contaminação. Fique agora com a segunda parte da entrevista do dia. Em pauta, a esperança do povo em uma melhora no cenário político pós-impeachment. Acompanhe. Nós estamos de volta aqui com o professor Edson Trajano, do Departamento de Economia da Unital, está avaliando conosco a situação do impeachment, os desdobramentos econômicos dessa situação. A gente falava sobre juros e inflação, e eu também fiz uma provocação com relação a uma análise, mas peço que o senhor retome a questão dos juros e inflação. Então, a justificativa do governo para ter uma política de juros mais elevadas é a questão inflacionária no Brasil. Mas nos últimos 12 meses, o preço do feijão aumentou 3 vezes. A conta de luz, nos últimos 15 meses, aumentou 60%. Isso não tem nada a ver com taxa de juros. Ou seja, os brasileiros não compram feijão financiado, não compram tomate financiado. Então, ou seja, a inflação tem sido em função de uma política mesmo e problemas climáticos no processo de produção agrícola e não necessariamente em função de mais crédito na economia. O aumento na taxa de juros limita o crédito da economia e essa é a ideia de você limitar crédito, daí as pessoas vão gastar menos, consequentemente, a inflação não aumenta. Então, isso tem que ser muito bem esclarecido à sociedade brasileira, que o aumento na taxa de juros não é política de combate à inflação, e sim a dificuldade que o governo tem de financiar a dívida pública junto aos bancos no Brasil. Se os bancos podem ganhar mais, eles não vão ganhar menos. Então, é necessário uma força maior nesse processo de negociação. Em relação a... Ainda antes de falar sobre a questão do desvoto, podemos dizer assim, que poderia ter sido provocado pela indústria, há um outro fator também importante para a gente analisar que decorre desses anos aí, 13 anos de PT, 2 anos de Dilma, que é a questão do PIB nosso aí, que atingiu, segundo alguns, o fundo do poço. Isso. Nós tivemos um processo de crescimento das atividades econômicas bastante significativa, sobretudo no primeiro governo Lula e parte do segundo, mas depois disso há um processo de retração das atividades econômicas. E até concordo que essa foi a grande razão da queda da Dilma. Até porque na última eleição presidencial ela prometeu o que não poderia ser feito. E aí eu volto à questão da análise que alguns especialistas fazem, de que realmente houve um desvoto produzido pela indústria que se sentiu atingida no órgão mais sensível do corpo humano, o bolso, né? Na medida em que houve aí uma dificuldade grande na produção, no escoamento de produto. A gente vê aí Volkswagen parar porque não tem peça, porque a indústria que fabrica a peça demitiu, o outro fez. É uma coisa complicada. O senhor concorda com essa análise? Eu concordo com essa análise. O que acontece? Nós estamos num sistema presidencialista. Nesse sistema, a partir do momento que você tem uma votação X, quem ganhou a eleição tem que ter um caso extremamente grave para essa situação de você ter uma troca, sobretudo feita pelo Congresso Nacional. Porque se você vai fazer isso, eu concordo que o impeachment está aí na praça e tem que ser usado como uma política interessante para você tirar um presidente que não está cumprindo com aquilo que estabeleceu no processo, tem problemas judiciais, mas isso tem sido prática de outros governantes também. Eu acho que deveria sim tirar a Dilma nesse processo, mas tirar junto com mais um pacote que fazem parte do mesmo grupo. Tirar ela só e colocar uma equipe do vice-presidente do PMDB... É trocar 6 por meia dúzia? Não, é pior que isso. É pior que isso, porque nós temos aí um partido, que é o PMDB, que participou efetivamente do governo Lula e do governo Dilma, que agora assume o poder pela 3ª vez, sem, de fato, ganhar uma eleição. Eu peço que o senhor, em 1 minuto, que é o que nós temos ainda de tempo, avalie para nós se realmente há chance ou há motivo da gente
ter esperança. Eu acho que esperança nós precisamos ter, sim. Nós estamos numa situação econômica bastante delicada e acho que chegamos ao fundo do poço. É hora de pensar em um processo de retomada das atividades econômicas, com ou sem Temer, com ou sem Dilma. Sem esperança não há futuro. Então nós precisamos ter esperança e precisamos cobrar dos nossos governantes uma política que possibilite o crescimento econômico, mas sem perder os direitos sociais, sobretudo dos trabalhadores. Uma reforma trabalhista que está sendo colocada em discussão hoje no Brasil, quem vai pagar o pato novamente é a classe trabalhadora. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para o país. É necessário a retomada do crescimento econômico, mas não a qualquer custo e, sobretudo, a um custo que representa prejuízo para um grupo importante da sociedade brasileira, que são os trabalhadores. Professor Edson Trajano, muito obrigado pela participação, mais uma vez, sempre trazendo luzes aí ao nosso debate. E eu tenho a impressão que, pelo que eu entendi, nós estamos vivendo um momento kafkiano, né? Depois do caos, quem sabe, vamos chegar à bonança. Torçamos para que sim. Nessa edição, você viu, subiu mais uma vez o preço do gás de cozinha. Foram retirados de vários estabelecimentos achocolatados da marca Itambé. Carros com placa final 7 têm até este mês para licenciamento. Foi novamente prorrogado o prazo para saque do abono salarial. Bienal do Livro atrai milhares de pessoas para São Paulo. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Grande abraço e até a próxima. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.